Olá, galera. Eu espero que a vida de vocês e a família de vocês e todos vocês estejam bem, na paz de Jesus. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre, ou dar continuidade àquele assunto que desde a semana passada estamos falando, que é a questão da autoridade espiritual. E eu dividi a autoridade espiritual em duas facetas. Semana passada eu falei sobre o homem espiritual e hoje eu vou falar sobre a questão da autoridade à luz do Novo Testamento. Lógico que, unindo a ideia do homem espiritual com o homem com a autoridade, nós teremos a autoridade espiritual. Então, semana que vem a gente vai estar fechando essa sequência aí, terminando essa ideia da autoridade espiritual. Para falar sobre autoridade no Novo Testamento, eu falo à luz de um texto do Velho Testamento. Uso esse texto simplesmente para nós começarmos o bate-papo. Quando diz a Bíblia em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, na parte B, diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor a Zorobabel, no sentido de que as coisas não deveriam ou não são feitas por força, por violência, por poder, mas sim pelo Espírito do Senhor. Eu tomo essa palavra para lembrar que no Novo Testamento existem dois termos que dividem o conceito de poder ou autoridade, mas muito mais a ideia de autoridade. Esses dois termos do Novo Testamento são dunamis e exousia. Esses dois termos gregos são os dois termos mais utilizados e que podem significar ou podem mostrar para a gente uma divisão simbólica entre o que é poder externo, dunamis, o que é poder no sentido de fazer exercer a sua força, mesmo que isso seja contrário ao outro. Isso é dunamis, ou seja, Deus tem todo o poder, faz o que quer, a hora que quer. E na história da humanidade, toda vez que Deus quis intervir com seu poder, ele interviu. E exousia. Exousia que traz para a gente a ideia de um poder ou de uma autoridade advinda de uma força moral, uma força persuasiva de caráter, algo que vem de dentro. Exousia pode trazer para a gente também a ideia de influência, ou seja, alguém que com um poder moral coage as pessoas não por força externa, mas influenciando as pessoas a agirem de acordo com a sua vontade. Isso no Novo Testamento é exousia. Basta nós olharmos para Jesus como exemplo de autoridade e entendermos que Jesus usou esse tipo de autoridade. Ele tem todo o poder, mas ao mesmo tempo ele abre mão desse todo o poder e prefere, mesmo que sofrendo a duras penas e a sua própria morte, conquistar os homens pelo amor, pelo discurso, pela fala, por sua própria vida. É emblemático lermos em Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 1, mas muito mais a partir do versículo 5, quando diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, olhando esse texto, a gente percebe que aquele que tem todo o poder, a Bíblia fala em João no capítulo 1 que ele é o próprio Deus. Este que tem todo o poder abre mão do seu todo o poder, humilha-se, tornando-se semelhante aos homens, ou seja, limitando-se. Isso quer dizer que aquele que tem todo o poder decidiu conquistar
não pela força, mas pela persuasão, pelo caráter, pela moral, pelas palavras. E mais do que isso, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor enviando Jesus por seu exemplo, por sua vida. Quando nós olhamos para a ideia de autoridade no Novo Testamento, precisamos olhar para Jesus e perceber que Jesus é o nosso modelo de autoridade. Jesus não é uma autoridade com mitras, Jesus não é uma autoridade com ternos, Jesus não é uma autoridade necessariamente política, Jesus não é uma autoridade religiosa no sentido dos termos de liderança religiosa da época. Mas Jesus é a maior autoridade entre os homens, que escolhe com sua persuasão, com seu amor, com suas palavras, com seu exemplo, fazer os homens segui-lo. Quando eu olho para a questão da autoridade, à luz do Novo Testamento, e essa questão de exousia, eu vejo Atos capítulo 6, versículo 3, dizendo quando existia um problema lá na igreja, onde as mulheres gregas estavam sendo desprezadas na distribuição de alimentos, eles querem resolver esse problema e dizem: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste serviço. Aqui existem 3 questões que podem ser vistas como que implicações para a autoridade. A primeira é a moral, reputação. Reputação é a forma como as pessoas nos veem. A reputação é quando eu sou um exemplo ao outro e o outro vê em mim um modelo. Isso é uma boa reputação. Segundo, a questão espiritual, cheios do Espírito Santo. E aí é a questão do homem espiritual, que em Gálatas 5:22 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, o Espírito produz o fruto em nós. Isso é ser espiritual. São pessoas com essas características. E por último, relacional, ou seja, cheios de sabedoria. Inteligência tem a ver com livro, inteligência tem a ver com QI, sabedoria tem a ver com saber exercitar isso na vida ou saber se relacionar, saber lidar com as pessoas, saber colocar em prática o que se conhece. Sabedoria, muitas vezes, é aquilo que um analfabeto tem e muitas vezes um doutor não tem. Aqui nós temos a implicação moral, ou seja, para que se tenha autoridade precisa-se ter uma boa reputação. Espiritual, ser cheio do Espírito Santo. Relacional, ser uma pessoa de sabedoria, até porque eles resolveriam problemas sérios, lidando com mulheres desamparadas, lidando com dinheiro, com ofertas e etc. e tal. Então, são pessoas que precisavam ter autoridade. E essa autoridade que se exige desses homens que nós conhecemos como diáconos é a autoridade exousia, é a autoridade não por força, mas por persuasão de caráter. Isso era exigido dos pastores, dos líderes. Isso é o modelo de autoridade de Jesus. Ou seja, na Bíblia, no Novo Testamento, a autoridade é vida. A autoridade não tem a ver com aquilo que fazem conosco quando colocam a mão sobre as nossas cabeças. Isso é um reconhecimento. Mas a autoridade é quando o meu caráter, coadunado, juntado, amalgamado com o de Jesus, eu sou um exemplo. E por ser um exemplo, por ter caráter, por ser persuasiva a minha ação, as pessoas se submetem a ela. Autoridade no Novo Testamento tem todo aquele que tem essas características. Que seja o seu João, que seja a Dona Maria, que sejam as pessoas simples da nossa igreja. Porque a autoridade no mundo espiritual não tem a ver com cargos, não tem a ver com liturgias, mas tem a ver com vida. Ou seja, ou se tem vida e se tem autoridade, ou não se tem vida e não se tem autoridade. Deixo essa pequena palavra e espero que realmente nós possamos ser abençoados num diálogo profícuo aí no nosso canal. Que Deus abençoe a todos,
deixe aí seus comentários, clique aí no gostei, faça com que as pessoas que te cercam ouçam, vejam esse vídeo e possam também dialogar conosco. Espero que isso seja uma bênção para todos nós. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos dê a capacidade de ter autoridade, uma autoridade advinda de Deus, do Espírito, da nossa reputação, do nosso caráter, transformado à imagem de Cristo a cada dia. Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos.